E aí, rapaziadinha, tudo bem? Como vai? Como vai? Como vai? Espero que todo mundo esteja dando uma semana excelente aí. Seguinte, tô indo lá pra Import Way, um parceiraço nosso aí. Eu ainda não os visitei, então vou lá conhecer a estrutura, fazer bons negócios, como sempre, e vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tentar mostrar para vocês um pouquinho da estrutura. Quando eu saio assim, vou a campo, pessoal, eu gosto de ficar bem focado ali no que eu tô fazendo, sabe? Muitas vezes até esqueço de pegar o celular, como foi na Feicom, né? Na Feicom eu não consegui mostrar tanta coisa para vocês, mas aqui eu vou tentar fazer diferente. Já falei com o pessoal lá, falei que eu quero mostrar um pouco da estrutura, e é isso aí. Então acompanhem aí, vambora. Daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal, chegamos aqui na Importway. Localizando aqui o galpão deles. E é isso. Olha lá, um monte de empresa aqui, pessoal. Ó, alugo, hein? Vamos virar vizinho aqui da Importway. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Dá uma olhada em todo esse catálogo aqui disponível para vocês se acabarem aí de vender. Cadeira de barbearia. Poltrona. Galerinha, dá uma olhada no tamanho desse carro. Ó, esse daqui é um convencional. Agora dá uma olhada nesse bicho. Gigante. Uma Lamborghini gigante. Ela tem quanto? 24 volts, Gabi? 24 volts. Suporta até 100 quilos. Suporta até 100 quilos o carro. Muito legal. E essa pranchona também. Olha isso. Olha o tamanho dessa bicha. Cara, muito legal. Escritório aqui, showroom da Importway. E assim, eles trazem de tudo, né? Eles até de poltrona, cadeira de barbeiro. Olha, dá uma olhada nessa poltrona. Isso aqui é uma coisa que não dá pra gente vender no marketplace, de modo geral. Você precisa ter um outro método de envio, falando do Mercado Livre. Mas, cara, muito legal. Ó, prensa térmica, compressorzinho 12 volts de ar. Olha só que legal. Ó, mais ferramenta aqui. Olha isso, olha isso. Olha quanta coisa, galera. Tudo isso daqui disponível para a gente trazer. Então, assim, o foco da Importway, eles são muito fortes em estudar o mercado e trazer o que é tendência. Então, cara, aqui você tem tudo, tudo, tudo. Muito positivo vir, porque a gente acaba vendo os produtos de perto, né? Ó, tudo isso daqui está disponível para a gente vender e ainda uma grande parte que não está aqui. Bacana, né? Ó, olha só. Essa churrasqueira. Olha isso aqui. Esse daqui é um dos nossos parceiros, a Importway. E todo esse catálogo está disponível para venda. Se você ficou interessado em trabalhar com esses produtos, manda uma mensagem que eu vou te acompanhar nesse processo. Olha lá, galera, que maravilha. Tem até cadeira de massagem. Tá vendo? Isso aqui é só para quem é cliente ouro. A Gabi acabou de me bonificar com uma dessa, tá vendo? Ai, que legal. Voltamos, galerinha! E aí? Voltando pra SB. Olha lá. Olha lá. Galerinha, o que vocês acharam aí da Importway, hein? Gigante, né? Muita coisa. Deixa eu voltar aqui pra mim essa câmera, peraí. O que vocês acharam lá da Importway? Gigante, né? Muita coisa. Cara, sabe o que é legal? Que eles atendem tanto quem tá começando, quanto quem já tá trazendo por marca própria. Como é que funciona? Se você tem interesse em trazer um produto dedicado com a sua marca, dá para fazer. Se você quer trazer um produto
mas ainda com a marca da Importway, mas dedicada a você, só não vai ter sua marca, eles fazem. Se você quer, se você quer programar um pedido para você comprar e pagar muito mais barato, pelo menos uns 20% mais barato do que o preço de tabela, dá para fazer. Aí você vai pagar um valor, uma entrada de 30% e depois 70% parcelado quando a mercadoria fica pronta lá na China. Se você quer deixar agendado um pedido, por exemplo, ó, eu quero 1.000 peças desse, 1.000 peças desse, 1.000 peças daquele. Você pode fazer isso daí. Aí você não precisa ter a garantia de compra, né? Pode ser que você queira, pode ser que não queira. É uma reserva. Mas também pode acontecer, e sempre acontece, da mercadoria chegar e não ter suficiente para você, tá? É só uma preferência na compra, tá? É uma preferência. Então, assim, os caras são muito bons de negócio. E, cara, além do catálogo ser extenso, gigantesco, ter muita coisa, é, eles são ótimos de negócio. E, cara, eu tô muito feliz de conhecer a estrutura deles aqui. Então, quem tá se sentindo perdido, o que que eu aconselho? Importway vale muito a pena olhar. E galera, de novo, já falei isso algumas vezes e falo de novo. Por que que eu não tenho receio algum de mostrar para vocês produtos? Por que que eu não tenho receio algum de mostrar para vocês eh, quais são as marcas que eu trabalho? Justamente pelo que eu sempre explico no trabalho que eu desenvolvo com relação à mentoria. Se você não dominar os três principais pilares para crescer um negócio com foco em marketplace, para estruturar um negócio sólido com foco em marketplace, cara, você não vai conseguir ter saúde. Você precisa dominar parceria. Você precisa ser bom de network, você precisa ter esse contato com o seu fornecedor, com quem está do lado a lado. Aqui você vai ter acesso a negociações que os demais clientes não têm. Segundo pilar, produto. Você precisa ser muito bom em análise de mercado, galera, para saber o que trazer. Não adianta você querer trazer um produto que, meu, tá todo mundo querendo, vendendo, sabe? Você só vai bater com a testa no chão. Não vai dar certo. E o terceiro pilar, publicidade. Cara, precisa dominar a publicidade. Hoje não tem como vender sem publicidade. Quando você domina esses três pilares, aí assim, você consegue estruturar o seu negócio com foco em e-commerce que seja. Por que que eu digo sempre desses três pilares, né? Porque hoje, Mercado Livre, Shopee, a concorrência é gigantesca, cara. Então você precisa ser bom de network para ter acesso a negociações que não estão na primeira página. Você precisa saber o que comprar e você precisa dominar a publicidade, porque você não aparece sem publicidade. Simples assim. Esses três pilares, pessoal, são os pilares principais que eu desenvolvo no meu programa de mentoria, que é um programa de acompanhamento 1 a 1, tá? Eu pego na mão e a gente constrói esses três pilares. Eu estendo toda a minha negociação, todos os meus benefícios aqui que eu tenho nas operações que eu faço a gestão, eu estendo para os meus mentorados. Se você está interessado em saber como funciona mais de perto um trabalho desse, me manda mensagem lá no Instagram que eu vou te explicar pessoalmente, tá? A gente vai entrar numa reunião, eu vou te explicar, sem blá blá blá, sem mimimi. Vocês já viram que eu não gosto de blá blá blá, mimimi. Objetivo. É um trabalho que sim tem um custo elevado, porque a entrega é muito acima da média, são 6 meses com resultado garantido em contrato. Ou seja, eu garanto o resultado em contrato, pessoal. E depois a gente fala mais, se fizer sentido para você, mas se prepare. É um programa caro, que não é para qualquer um, mas tem o seu valor. Eu te entrego uma operação pronta para escalar, tá bom? É isso. Eu aproveitei depois do encontro e fiz uma visita a um outro parceiro aqui
que também se interessou pela mentoria, e agora a gente vai começar a trabalhar junto. Um outro importador com condições muito semelhantes à Importway. Então, tudo isso daí eu acabo estendendo para vocês. Hoje foi um videozinho aqui um pouco diferente, né? Mais vlog, no sentido de vlog. E é isso, galera. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo aqui na vida. Muitos desafios, muitas coisas novas. E isso me motiva bastante, sabe? É bom a gente conseguir crescer, né, pessoal? Quando a gente cresce, pelo menos, sabe, sou muito voltado, assim, acredito muito que o sentido da vida é o desenvolvimento. A gente tem que sempre, sempre, sempre estar se desenvolvendo. Não faz sentido você vir a este mundo e permanecer do jeito que você veio, sabe? Eu acho que a gente tem que ser melhor a cada momento, melhor como pessoa, melhor como empresário, melhor como, enquanto empreendedor, melhor enquanto esportista, melhor enquanto tudo, cara. Para mim faz muito sentido isso. Pessoal, desculpa a qualidade do vídeo aí, não tá da melhor. Tô segurando o celular aqui, mas pô, se preocupem na mensagem, pessoal. Vamos lá, eu quero bater um papo aqui com vocês. Cara, eu já passei por algumas situações, sabe, na vida. Situações que me deixaram bem preocupado, situações que me deixaram muito feliz. E isso é inerente à vida, né? Isso é inerente à condição humana, pessoal. Mas sabe o que que eu venho desenvolvendo cada vez mais? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre estoicismo. Certamente que sim. O estoicismo é uma filosofia, né? Os estoicos. E essa filosofia, ela prega basicamente que as aflições são aflições e as felicidades são felicidades de acordo com o seu entendimento. Então isso é pessoal. Ou seja, o que pode ser bom para você pode não ser bom para mim. E o que é ruim para você pode não ser ruim para mim. Não existe, na verdade, o que é bom ou o que é ruim. Existe o seu entendimento com relação àquilo, pessoal. E é engraçado a gente pensar nisso, né? É difícil a gente pensar, por exemplo, puxa, meu, quando se perde um ente querido, pô, não tem como não sentir isso, né? Não tem como você não ficar chateado, não tem como você não se abalar. E parece que isso é sempre uma coisa ruim, né? Mas no final das contas, quando a gente abstrai um pouco e, e leva para um outro lado, quando pensa o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu quero que vocês entendam, tá? Veja se vocês entendem, conseguem entender. Pensa que uma pessoa, ela é alguém da sua família e ela te ofende. Cara, você leva aquilo de uma maneira, ela fala uma palavra feia pra você e aquilo te marca muito, né? Machuca muito. E aí pensa que um estranho te fala essa mesma coisa. Aquilo te incomoda, mas ainda nem, não é tanto quanto um ente querido, né? Te dizendo aquilo. Agora pensa que alguém fala exatamente aquela mesma coisa pra você, mas fala em um outro idioma. Cara, você não entende. E o que que é? É bom ou ruim ou não é nada? É o que você percebe. É como você recebe. Então, depende de você. É como se você fosse a tela, né? De verdade. O lápis, a tinta é sempre a mesma, mas dependendo de que, dependendo da tela, dependendo do material que é pintado, o resultado pode ser um ou outro. E o estoicismo fala que a gente tem que abstrair a impressão das coisas, que as coisas são, simplesmente são. Se alguém morre, pessoal, simplesmente morre.
Isso não é bom, não é ruim. A pessoa, a vida, a vida tem um começo, um meio, um fim, e ela é assim. Então, a partir daí, todo sentimento é a gente que dá. É claro que assim, quando a gente fala em morte, né, quando a gente fala em tragédias, é muito difícil você ter essa visão histórica, com certeza é. Mas, cara, quando a gente passa por dificuldades na vida, que muitas vezes são pequenas dificuldades, nada comparado, por exemplo, à morte de um ente querido, né? Morte de, sei lá, uma mãe, um pai. Cara, mas quando você tem um problema, você tem uma dívida, você às vezes fica tão transtornado, mas é só você pensar que uma outra pessoa talvez não ficasse no seu lugar. E aí, você começa a pensar que as coisas são como são, simplesmente você está com uma dívida. E o fato é esse, simples assim. Agora, tudo que acontece depois disso é a sua interpretação pessoal. E aí você começa a meio que olhar de longe, sabe? Para aquilo que você está sentindo e você consegue ter um pouco mais de clareza. Você consegue falar, poxa, peraí, as coisas são como são. Talvez alguém não ficasse tão aflito quanto eu estou ficando. Então calma, deixa eu respirar um pouco mais. É mais ou menos isso, sabe, pessoal? Não sei se vocês conseguem me entender, mas eu tô falando isso daqui para vocês porque eu já passei por algumas situações empreendendo. Eu já falei para vocês que eu quebrei, né? Quebrei em 2022 com um passivo aí de mais de 3 milhões nas costas. E, cara, quando isso aconteceu, foi um problema, sabe? Porque, meu, você fica bem preocupado, né? Isso nunca tinha acontecido, tinha mais de 60 pessoas na equipe. Então, cara, é terrível. É terrível a preocupação, pessoal. Quando a gente se preocupa, preocupação é muito ruim. Agora, a ocupação, ela é sempre menor que a pré-ocupação. Sabe por quê? Porque a ocupação, ela te dá um estado de presença. Pensa o seguinte, você fica aflito para tomar uma injeção. Você se sente muito aflito, você fica preocupado, você fica agoniado, aquilo está ocupando um lugar na sua cabeça gigantesco. Mas aí quando você toma a injeção, você está concentrado no que está acontecendo ali, de fato. E aí você percebe que a pré-ocupação é muito maior que a ocupação. Que o fato de você estar tomando a injeção ali não é tão grande, claro que dói. Mas nada demais. Quando você quebra, pelo menos comigo foi assim. Quando eu quebrei, eu me preocupei muito. Eu fiquei muito agoniado. Afinal de contas, muitas pessoas, né, dependiam da empresa, dependiam de mim. E, e, e é ruim quando isso acontece, né, cara? Ninguém quer. Com certeza ninguém quer passar por essa experiência. Mas enquanto você está passando, enquanto as coisas estão acontecendo, você vê que passa, sabe? Eu recebo ainda muita cobrança de muitos funcionários, falando, pô, você tem que me pagar, você tem que me pagar. Fornecedores, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E é verdade, eu tenho que pagar, isso vai acontecer, mas calma, calma. Se eu ficar com a cabeça pensando nisso, eu não vou conseguir me reerguer e aí ninguém vai receber. E aí, pessoal, por mais que outras pessoas sejam muito importantes, presta atenção, ó. Por mais que outras pessoas sejam muito importantes, a minha família é mais. Eu sou mais. Então, isso é o pressuposto para eu seguir em frente. Ah, você é um escroto, você é um não sei o que, não sei o que lá, blá 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 blá, você é desonesto, blá 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 blá. Tudo bem, isso é sua opinião e é só sua opinião. E sinceramente, a sua opinião faz o mínimo sentido para mim. Assim como a minha não deveria fazer para você. Portanto, galera,
nada mais me resta a não ser fazer acontecer. E é isso que eu tô fazendo agora, voltando 8 horas da noite, tô voltando para São Paulo. Meus filhos já foram dormir. Minha esposa já deve estar cansada na cama. E faz parte. É isso, não tem nada de errado. Eu tô fazendo acontecer. Porque, claro, eu tenho responsabilidade, eu preciso resolver todas as minhas pendências da vida. Mas eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar de mim primeiro. Se isso não acontecer, eu não vou ficar bem para resolver o resto. Então, galera, esse vídeo aqui tá sendo um vídeo de falar. Mostrei para vocês aí da Import Way. Mas, cara, essa mensagem no final, se te tocar, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que pode ser bom para você. E se você ficou aqui, presta atenção. Eu não tenho um canal grande, eu não sou expressivo, eu não sei as melhores maneiras de fazer um vídeo viralizar aqui no YouTube. Eu não sei nada disso. Eu sei falar um pouco do que eu vivo e do que eu sinto como verdade. E se isso tá chegando até você, se você ficou aqui vendo um canal pequeno de alguém que não sabe fazer vídeo, que tá gravando aqui segurando na mão, mas se chegou até você, é porque é para você. Então, então escuta, interioriza, vê o que te serve, aproveita e segue, negão. Vamos fazer acontecer. E é isso, pessoal. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso canal tá crescendo devagarzinho, aos pouquinhos. Tá sendo muito legal essa experiência. Entre as demais atividades, eu tô me organizando para manter aqui os vídeos para vocês, a frequência. Tá sendo muito gostoso fazer isso, não tá sendo penoso. E a cada comentário que eu recebo, cada compartilhada aí, cada like me motiva a continuar mais ainda. Então, façam isso. Comentem, compartilhem, mandem comentários aí do que pode ser legal. E tamo junto, galera. Obrigado de verdade aí por todo o carinho. Espero que eu esteja de fato fazendo diferença aí na vida de vocês. Tamo junto, valeu, até a próxima! Uhul!